Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e o nosso vídeo de hoje vai ser como pintar o patinho. Esse patinho aqui, no caso, ele tá como se fosse imitando um brinquedo, né? Só que se você for pintar o patinho real, a gente vai seguir esse mesmo passo a passo, só vai mudar que na hora de fazer o contorno, em vez de fazer os pelinhos, aliás, em vez de fazer o tracejado só com contorno, você faz em alguns lugares os pelinhos. A única diferença que eu vejo é essa. E no caso também o pezinho você vai pintar da cor do bico. A gente vai iniciar da seguinte forma. Utilizando a cor amarelo canário e também o marfim. A gente vai entrar com a base marfim e vamos escurecendo com o amarelo canário, para ele ficar um pouco mais suave, tá bom? Olha, a gente vai preencher com o marfim. Esse aqui é uma pintura em toalha fralda. Olha, e automaticamente eu já venho pegando o amarelo canário, que é para fazer essa mistura das duas cores, não ficar uma coisa muito separada. Aqui a gente também já vai pegando o branco, a vizinhança conversando na calçada. Vamos que vamos. Olha, tá aqui o marfim desse lado e o amarelo canário nessa outra parte aqui. Então, com o cantinho do pincel, a gente vai pegar o branco e vamos iluminar aqui o topo da cabeça do patinho. Pessoal, interrompendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o vídeo anterior. Lembra que eu falei para vocês sobre o passa-fita, que eu usaria cinza claro ou cinza mesmo? Isso vale para quando você vai fazer a sombra do travesseirinho, do passa-fita, do mesmo cinza. Vamos supor, se você fez a sombra do travesseirinho todo em... Deixa eu ver, se você usou branco e fez a sombra caqui, então, os furinhos do passa-fita, você vai fazer caqui, tá bom? Se você fez um travesseirinho e o passa-fita todo rosinha claro, os tracinhos, se você for fazer a sombra, vamos supor, rosa chá, aí você vai pegar um tom mais escuro que o rosa chá para fazer os tracinhos, tá? Espero que esteja bem claro isso. Porque não adianta você fazer uma cor de base toda tom sobre tom e na hora de fazer os tracinhos fazer cinza. Não fica muito legal. Tá bom? Pronto, aqui a gente vai continuar com o marfim. E eu não lavo o pincel, tá? Vou pegando aqui o marfim e vou preenchendo o meu patinho. Aqui a cor, no caso, eu sempre tô pegando assim, né? Uma parte mais clara, uma parte mais escura. Então, se aqui eu peguei o claro, então eu já venho com o escuro, que no caso aqui é o amarelo canário. Lembrando que essas cores são as cores da Acrylex. Todos eles. Ó. Tá bom? Amarelo canário da Acrylex. A gente também vai fazer aqui embaixo. Deixa eu ver se eu ergo mais a minha mão para facilitar o trabalho. Aqui, no caso, eu continuo preenchendo com o amarelo canário. E vou pegar com a pontinha do pincel o branco e vou vir aqui, ó. Para iluminar um pouquinho. A gente pode iluminar também, olha, aqui na bochechinha do patinho.
Já dá um charminho, né? Asinha, mesma coisa, amarelo canário com o marfim. Aqui no caso eu peguei o marfim e venho com o amarelo canário. A gente pode fazer uma segunda sombra, aliás, pode fazer uma sombra aqui. No caso não é segunda sombra porque eu não tô usando sombra ainda. Só tô usando duas cores como base. A gente pode pegar, deixa me ver, o ocre ouro. Se você quiser, poxa, tá horrível. Se você quiser pouca sombra, você pega o ocre ouro, pra ele ficar mais discretinho, olha, tá vendo? Aí a gente pega em alguns pontos, ocre ouro. Só uma iscazinha mesmo que você vai pegar para fazer essa sombra. Outra cor que você pode utilizar, e daí vai depender assim, se você vai querer ele mais forte, seria a cor gema, amarelo gema, né? Olha, comparando lá com o ocre ouro, olha como ele vai se destacar. Só que eu não quero, eu quero um pouquinho mais suave, tá? Então, a gente utiliza isso aqui. E eu vou utilizar um pouquinho mais de branco aqui em cima dessa asa, tá? Pra não ficar misturada essas duas cores. Lembrando que quando vai secando, né, esse branco vai ficar mais suave, ele não fica tão fortão assim. Pode usar aqui embaixo também. A cor do bico, a gente vai utilizar o pêssego, para seguir a mesma linha, não ficar tão forte. E a cor tijolo, fica um tom sobre tom. Se você não tiver essa cor tijolo, que no caso é uma cor nova da Acrylex, tem muitos lugares ainda que não estão vendendo, vocês pedem para loja, sabe? Pediu as novas cores. Você pode utilizar o cenoura, que no caso é uma cor que já vem trabalhando há algum tempo, olha. Vai ficar também tom sobre tom, olha, ele lembra bem a cor tijolo. Só que às vezes na aplicação muda um pouquinho, né? A gente vai utilizar aqui no caso o pêssego. Os pincéis são os pincéis da Condor, 421. A numeração você vai pegando de acordo com o tamanho do trabalho. E a prática também que você já tenha. Eu aqui tenho mania de pegar o pincel bem grande, mas acabo trabalhando com o cantinho do pincel. Aqui no caso eu invadi um pouquinho a bochecha. Não tô conseguindo fazer com esse, vou pegar o menor. Só que agora eu vou pegar um pouquinho do branco, tá? Tiro o excesso. Novamente o branco. Gente, o pincel não tá colaborando hoje, credo. Vou fazer com o filé. Olha, vou pegar o tijolo, vou fazer um pontinho aqui. Com essa mesma cor que a gente fez aqui, a parte inferior, que no caso é a cor tijolo, você pode dar uma ajeitadinha.
fazer o contorno. Esse bico, ele não tá ficando do jeito que eu quero. Porque tem dia que é assim, hein? A gente pinta, as coisas não vão do jeito que a gente imagina. Pronto, mas de qualquer forma ele vai ficar assim. Eu acho que também é questão de trabalhar o contorno. Essa sombra estando tudo molhadinha ainda. Eu tenho mais dificuldade de fazer isso. Olha, para fazer o olhinho, tem duas alternativas. Fazer o olhinho branco, utilizando o mesmo guia, né? Branco, azul e o contorno. Ou então, simplesmente, a gente pode fazer com o rústico e puxar os cílios. Visto que esse patinho é um patinho pequeno, né? E é um patinho de brinquedo. Então, a gente pode fazer assim, olha. Pega só o rústico e puxa os cílios. Tirar aqui o excesso. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom. Olha, a gente pode fazer os cílios ou para frente ou para trás, aqui nesse caso, olha. Faz só dois mesmo. Faz um pouquinho aqui da sobrancelha. E o contorno aqui na bochechinha, abaixo do olho. Cuidadosamente você vem fazendo. A gente vai fazendo a mesma coisa. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre o patinho, no caso, se for imitando ele natural, você vai fazer uns pelinhos assim, olha. Tá? Se for um patinho... Agora aqui também a gente pode fazer como se fosse um patinho de pelúcia, né? Pode fazer com esses pelinhos. Ou pode fazer ele reto, olha, o tracejado reto. E pode misturar também as duas coisas. Alguns tracinhos e reto. Não precisa ser bem definido. A gente pode utilizar também um rústico, olha, para fazer um pequeno contorninho no bico. Aqui é a mesma coisa, olha. Tracinho, tracinho, bem miudinho. Requer muita paciência trabalhar com contorno. Aqui na asinha, olha, eu posso fazer os tracinhos. Lembrando que esse patinho é um patinho de brinquedo, seja de pelúcia ou plástico. Então, eu posso usar a minha imaginação para fazer os pelinhos ou simplesmente traço reto. A gente pode fazer esse tracejado aqui, imitando como que ele tá balançando. E por fim, fazer o branco, iluminando, com o branco iluminando o olhinho. Tá bom? Esse desenho você vai encontrar no Facebook, ele já foi publicado, já faz algum tempo. Mas eu sempre tô tendo agora, os vídeos, não são todos, mas assim, de um tempo pra cá eu venho fazendo isso. Eu publico o desenho completo, já pintado, lá no meu Facebook, Márcia Sueli Medeiros. Quem quiser me seguir no Instagram, artes.marcia, tá? Beijo, beijo, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não esquece de curtir e compartilhar. Até a próxima!